Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fazer para vocês agora umas breves reflexões. O dia hoje é um pouco cansativo, né? Tivemos a procissão, tudo, mas vamos fazer um pouquinho de sacrifício. Acho que a primeira penitência da Semana Santa é essa, né? Fazer esse momento de silêncio, de reflexão, evitar das crianças ficarem andando, isso não atrapalhar a atenção. Como eu disse no começo da missa, aliás, da liturgia de hoje, nós celebramos na entrada de Jesus em Jerusalém a sua realeza. E nós vemos em diversas atitudes de Cristo que ele mostra que é rei. Primeiro, antes de entrar em Jerusalém, ele já estava acompanhado por uma grande multidão. Ele vinha de uma pequena aldeia próxima, já o povo vinha acompanhando desde longe. No caminho havia curado um cego, o cego Bartimeu, cego de Jericó. O povo estava cheio de alegria, caminhando para Jerusalém, porque era já a festa da Páscoa, de modo que esse povo que entra com Cristo em Jerusalém era o povo que vinha acompanhando, uma grande multidão, admirados, cheios de confiança e cheios de entusiasmo por tudo aquilo que ele havia feito, toda a sua pregação, seus milagres, suas atitudes. E aquele era o momento do triunfo de Cristo, não o triunfo dado pelos homens, mas o triunfo dado por Deus, Jesus, homem-Deus, sobre a morte, sobre o pecado e sobre o demônio. Por isso Cristo entra em Jerusalém como rei. Vemos primeiro que Cristo manda que dois apóstolos seus vão à frente e peguem lá um jumentinho que nunca tinha sido montado. Esse ato de já escolher o seu meio de transporte e já dar a ordem, vão lá e digam, e peguem o jumentinho. Se o dono disser alguma coisa, digam, o Senhor precisa deles. Então essa palavra, essa atitude de Jesus, já mostra que ele estava entrando ali como rei, porque isso era um privilégio do rei. Escolher o meio de transporte e dar uma ordem. E quando trazem o jumentinho, eles colocam sobre o jumento os seus mantos e fazem Jesus montar no jumento. Nosso Senhor não vai mais caminhando como fazia nas suas pregações, nas suas missões sobre Israel, em Israel, mas ele vai agora montado no lombo de um jumento. E o fato de montarem a Jesus relembra um pouco quando Davi manda que montem Salomão, e essa era uma característica do rei. E eles já reconheciam ali Jesus como rei. E estendem as suas capas para que o rei passe. Era um outro gesto próprio da realeza. De modo que com esses gestos, Jesus mostra que é rei. E que ele vai entrar em Jerusalém como rei. Mas não é um rei como os outros daquela época, que poderiam virem montados em seus cavalos. Não. Mostrando força, mostrando seu poder através da espada e de seus soldados, que viriam, como disse Cristo depois a Pilatos, e disse também a Pedro, no Monte das Oliveiras, se eu quisesse, chamaria meus soldados, ou minha coorte, os anjos celestes. Não, mas ele vem como um rei diferente, como um rei manso, como um rei humilde e como um rei pobre. Estas são as três características desse rei. Um rei manso é um rei que não força, um rei que não machuca, um rei que não oprime, um rei que não maltrata,
mas sim um rei que se deixa ser maltratado por nós para nos salvar. Esse é o Rei Jesus. Um rei humilde, que se faz pequenino, que se une a todos nós, que aceita toda a humilhação por nós. Ele já havia dito em uma de suas pregações: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis paz para vossas almas. Então é este rei humilde e manso de coração que vai nos trazer a verdadeira paz. Não a paz que o mundo nos promete, não a paz das armas apenas, porque as armas Cristo quebra, mas a paz das almas, a paz de um coração contrito e humilhado que se volta para Deus, arrependido, e faz com Ele a paz. Então é esse rei que veio ao nosso encontro para nos dar essa paz. E um rei pobre, não um rei segundo os moldes humanos, que vem mostrar todo o seu poder através de riquezas materiais, que ele já havia pisado, quando o demônio lhe ofereceu o mundo inteiro. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares, conforme vimos no primeiro domingo da Quaresma. Mas Jesus vem como um rei pobre. As raposas têm os seus ninhos, suas tocas, e os pássaros têm os seus ninhos. E o Filho do Homem não tem sequer um lugar onde reclinar a cabeça. Este é o nosso rei, um rei pobre, que vai à frente de nós. E esse rei é para ser imitado, por isso ele é assim, para ser nosso exemplo. Mas o que faz esse rei? O que nos promete esse rei? O que nos dá esse rei? Daí o simbolismo dos ramos que nós carregamos hoje. Era costume levar os ramos de palmeiras e de oliveira. De oliveira, representando a dor, o sofrimento. É da oliveira que se tira o produto que vai se transformar no azeite. E aquela fruta que se transforma no azeite, a azeitona, ela precisava ser amassada, precisava que uma pedra de moinho pesadíssima rolasse sobre ela. A oliveira é o símbolo do sofrimento, mas o sofrimento que traz a paz, porque na oliveira também nós vemos, quando Deus mandou o dilúvio, Noé solta um pássaro, e o pássaro vem com um ramo de oliveira no bico, mostrando aí que o mundo já estava na paz com Deus. Então, a oliveira é símbolo dessa paz que se consegue pelo sofrimento de Cristo e pelo nosso sofrimento unido ao sofrimento de Cristo. Então, ao levarmos os ramos de oliveira, nós estamos relembrando os sofrimentos de Jesus e estamos nos dispondo a oferecer a nossa vida com todas as suas penas e dores, com todas as suas angústias próprias das nossas cruzes do dia a dia, ao sofrimento de Cristo, que depois será transformado no óleo vivo que iluminará para a vida eterna. Por isso a oliveira. Mas nós levantamos também a palmeira. E na nossa região é o mais comum, né? A palmeira. Todo mundo tem uma palma na mão. Essa palma é a palma da vitória. Nosso Senhor é um rei manso, humilde, pobre e sofredor, mas é um rei vitorioso. Teve a vitória. E essa palma que nós levamos agora nas mãos, levamos porque nós somos vitoriosos, como esse rei. Por isso levamos a palma. E saímos daqui cheios de alegria, por causa dessa vitória que nós temos em Cristo. Cessem o luto, cessem as dores, cessem os sofrimentos, cesse o pecado, cessem as glórias deste mundo
cessem as perseguições, porque nós temos a vitória dada por Cristo. É claro que a vitória já aconteceu, a de Cristo, e a nossa vai acontecendo no dia a dia, na medida em que nós nos entregamos a Ele. Nós já somos vitoriosos com Ele. Uma vitória que o mundo não nos dá, que é uma vitória que dura para sempre, uma vitória que dura para a eternidade, uma vitória para o céu. Oliveira do sofrimento e da dor, e a palma da nossa vitória com Cristo. Mas foi muito significativo que todo aquele povo que acompanhava Jesus entrou com ele em Jerusalém. Há uma confusão em algumas interpretações, que na força da eloquência, dizem que o rei, o povo que gritou viva Cristo, foi o mesmo povo que gritou crucificam. Não foi bem assim. O povo que gritou hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, foi todo o povo que vinha acompanhando Jesus, e era o povo que ia para a festa da Páscoa, eram os peregrinos que gritavam hosana ao filho de Davi, rei de Israel, bendito o que vem em nome do Senhor. E o povo de Jerusalém ficou perturbado, e muitos não o conheciam, ou então se perguntavam, quem é este que veio fazer? E alguns diziam, ele é muito bom, fez muitas coisas boas, é o profeta de Nazaré. Outros diziam, não, ele engana o povo. Aí Jesus já é um sinal de contradição, para uns o Senhor, para uns o bom, o justo, para outros o enganador. E toda Jerusalém fica perturbada, como ficou quando os magos chegaram e perguntaram onde está o rei. Agora Jerusalém também fica perturbada. E São Mateus usa um termo que significa a perturbação que ocorre quando há um grande terremoto, de modo que, como se Jerusalém fosse sacudida com a chegada de Jesus. E o povo que chegava com Jesus gritava hosana. E por que hosana? Hosana era inicialmente uma palavra que significava ai de nós, Senhor, tende misericórdia, tende piedade. Mas com o passar do tempo, o sentido foi mudando e passou a ser uma aclamação de júbilo ao Deus, ao Senhor. Por isso, quando o povo grita hosana, significa a sua esperança, pois o Messias chegou, e uma súplica para que se realize o reino de Deus. E hoje, quando nós cantamos na missa, nos santos da missa, e cantamos no dia de Ramos, como é o domingo de hoje, quando nós dizemos hosana, nós queremos dizer, Senhor, nós temos confiança, nós esperamos em vós, e suplicamos para que o vosso rei venha a nós. Esse reino de paz, de santidade, de vida, de justiça e de amor. Hosana! Vinde, ó Rei! Vinde, Senhor! Entrai, Senhor, nas nossas casas. Entrai, Senhor, nas nossas vidas. Entrai, Senhor, nos nossos governantes. Entrai, Senhor, nas nossas escolas, nos nossos hospitais, nas nossas instituições. E é essa esperança que nós temos, que Cristo entre lá com sua lei, com o seu amor, com a sua misericórdia, e transforme o mundo. Hosana. Mas eles continuaram, Benedictus qui venit in nomine Domini, bendito que vem em nome do Senhor. Essa era uma bênção que os sacerdotes davam aos peregrinos que chegavam, e que depois, com o passar do tempo, ficou assim um canto em que saudava a chegada do Messias. De modo que o bendito que vem em nome do Senhor é um louvor a Jesus e um agradecimento a Deus pelos dons que Deus nos dá. E já no início da igreja, os
primeiros cristãos cantavam: bendito que vem em nome do Senhor, como nós fazemos hoje nos santos, na missa, querendo que Jesus venha a nós, que fique conosco no Santíssimo Sacramento do altar e que depois vá conosco participar de nossas vidas. E os primeiros cristãos diziam: vinde, Senhor, e que os justos se aproximem do altar para receber o Cristo, e que os pecadores façam penitência, arrependidos, e depois se aproximem também do altar para receber Jesus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, hosana, esperamos, confiamos, nos entregamos, participa, Senhor, de nossas vidas, e bendito o que vem, que o seu reino venha a nós. Então, nesse domingo de Ramos, olhemos para Jesus como nosso Rei, porque domingo de Ramos não foi um ato do passado, essa celebração é algo repetido e tornado presente, no certo sentido, em cada ano, exatamente para que Jesus Cristo seja reconhecido como o Rei que supera toda angústia, toda dificuldade, um Rei injustiçado, que depois vai ser condenado à morte, mas um Rei vencedor, que nos dá a vitória para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.